Você já parou para pensar no impacto que a oração pode ter em sua vida? Para muitos, a oração é vista como algo rotineiro, uma prática que fazemos sem grande expectativa. Mas ao longo da história, tanto na Bíblia quanto nos testemunhos de inúmeras pessoas, a oração tem se mostrado uma força capaz de transformar realidades, abrir portas impossíveis e trazer paz em meio ao caos. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nos ensinamentos do verdadeiro poder da oração e como ela pode mudar sua vida de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Então, assista esse vídeo até o final, porque o último ensinamento que vamos compartilhar, sem dúvida, é o mais profundo e transformador de todos. Número 1. Oração como intimidade com Deus. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir ou a quem recorrer? A vida, com suas demandas diárias, pode parecer uma maré avassaladora que nos puxa para longe de nossa própria essência. E é justamente nesses momentos que algo dentro de nós clama por algo mais profundo, algo além do tangível. Esse clamor é a busca por conexão, por uma intimidade verdadeira com Deus, e a oração é o caminho que nos leva a essa união. A oração não é uma fórmula mágica que garante desejos concedidos, tampouco um ritual mecânico que precisa ser seguido à risca para surtir efeito. Ela é uma conversa, um diálogo entre o Criador e a criatura. Quando Jesus, em Mateus 6:6, instrui seus seguidores a orarem em segredo, ele revela o que muitos ainda não entendem. A oração é uma experiência íntima e pessoal. É o momento onde você, com todas as suas vulnerabilidades, pode se despir diante de Deus, sem máscaras, sem medos, apenas sendo você. E nessa simplicidade, há um poder incomparável. Imagine-se sentado em uma sala silenciosa, longe do ruído constante do mundo ao seu redor. Ali, naquele lugar de quietude, você fala, mas também ouve. Fala de suas dores, suas alegrias, seus medos e seus sonhos. E ouve a voz suave de Deus que, muitas vezes, responde não com palavras audíveis, mas com uma paz que excede todo o entendimento. Esse é o verdadeiro poder da oração. Não está apenas nas palavras proferidas, mas no coração que se abre, que se conecta profundamente com o Pai. Quando pensamos na intimidade entre dois amigos que se conhecem há anos, o que os torna próximos é o tempo que passam juntos, as confidências trocadas, os momentos compartilhados. O mesmo acontece na oração. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa intimidade se fortalece. E o resultado não é apenas uma vida mais tranquila, mas uma alma revigorada, um espírito fortalecido. Em João 15:15, Jesus nos chama de amigos, não de servos. Essa é uma das maiores demonstrações de que a oração é um caminho para essa amizade divina, onde não há hierarquia distante, mas uma proximidade real e constante. Muitos buscam respostas imediatas nas orações, mas nem sempre elas chegam da forma esperada. A oração, como um exercício de intimidade, nos transforma mais do que transforma o que está ao nosso redor. Ela molda nossa maneira de enxergar as situações, faz com que vejamos com os olhos de Deus. Talvez o maior milagre da oração seja essa mudança interior, onde em vez de implorar por uma solução, começamos a agradecer por sua presença constante em nossa jornada. A oração, nesse sentido, é muito mais do que palavras. É um estado de espírito. É a certeza de que Deus está presente em cada detalhe da nossa vida, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Afinal, a intimidade não precisa de barulho. Ela floresce no silêncio compartilhado, na confiança mútua. E quando você se permite entrar nesse lugar de intimidade com Deus, experimenta algo que vai além da compreensão. Um relacionamento vivo, pulsante, que te sustenta em cada desafio, em cada momento de dúvida, em cada sorriso e em cada lágrima. A oração, então, torna-se esse refúgio seguro. Não porque muda instantaneamente as circunstâncias, mas porque muda você. Ela te fortalece de dentro para fora, te dando uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o amor de Deus
e sobre o propósito maior que Ele tem para você. Não há nada mais poderoso do que estar em plena comunhão com o Criador. E assim, sem buscar respostas rápidas ou soluções fáceis, você encontra na oração algo muito maior, uma profunda, inabalável e eterna amizade com Deus, onde a verdadeira intimidade floresce. Número 2. A persistência na oração que transforma. Você já passou por momentos em que orou, esperou e nada aconteceu? É como se o silêncio fosse a única resposta, e a dúvida começa a invadir o coração, questionando se Deus realmente está ouvindo. Em nossa era imediatista, onde tudo está a um clique de distância, a espera pode parecer insuportável. No entanto, o poder da oração não está apenas nas respostas rápidas, mas no processo que nos transforma enquanto persistimos. Persistir na oração é um exercício de fé, paciência e crescimento pessoal que molda nossa alma de uma forma que poucas outras experiências podem. Em Lucas 18, 1:8, Jesus conta a parábola da viúva persistente. Ela, uma mulher sem recursos ou influência, clama incessantemente por justiça diante de um juiz que não tem temor de Deus nem respeito pelos homens. O juiz, incomodado pela sua insistência, acaba atendendo seu pedido. Jesus usa essa história para nos ensinar que, se até um juiz corrupto pode ceder diante da persistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente, não responderá às nossas orações. No entanto, a lição mais profunda dessa parábola vai além da resposta à oração. Trata-se da transformação que ocorre dentro de nós quando perseveramos. A persistência na oração não é sobre convencer Deus a nos dar o que queremos, mas sim sobre alinhar nosso coração ao dele. Cada vez que voltamos ao lugar de oração, somos moldados. Nossa fé é refinada e nossas prioridades se ajustam. A espera não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. Pense em um atleta que treina incansavelmente para uma competição. Cada dia de treino, cada esforço repetido, o fortalece para o dia da prova. Da mesma forma, cada oração persistente nos fortalece espiritualmente, preparando-nos para enfrentar os desafios da vida com uma fé mais robusta e confiante. A oração persistente também revela a profundidade de nossa confiança em Deus. Quando oramos apenas uma vez e desistimos, mostramos que estamos mais interessados no resultado do que no relacionamento. No entanto, quando voltamos à oração repetidamente, mostramos que confiamos em Deus, independentemente do tempo que Ele leve para responder. Sabemos que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. E é essa confiança que nos transforma de dentro para fora. Além disso, a persistência na oração nos ensina a depender inteiramente de Deus. Quando oramos e não recebemos uma resposta imediata, somos lembrados de nossa total dependência dele. Não podemos forçar uma solução, não podemos manipular o resultado, só podemos confiar. E é nesse espaço de dependência que o verdadeiro poder da oração se manifesta, não no que conseguimos de Deus, mas no que Ele faz em nós. Muitas vezes, enquanto esperamos pela resposta, Deus está nos preparando para algo maior. Talvez a resposta que esperamos não seja o que realmente precisamos, e a demora é uma forma de nos proteger ou nos redirecionar. A oração persistente abre nossos olhos para ver as coisas com a perspectiva de Deus, e com o tempo, percebemos que aquilo que pensávamos ser essencial pode não ser o melhor para nós. O tempo de espera nos permite amadurecer, nos permite crescer e, eventualmente, aceitar o que Deus tem reservado para nós com um coração agradecido. A transformação que a oração persistente traz é, em última instância, um convite à fé madura. É a fé que não se abala com o silêncio, que não desiste diante da incerteza, que permanece firme, acreditando que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos bastidores. Persistir em oração é como semear uma semente em solo fértil, sabendo que no tempo certo ela florescerá. E enquanto esperamos, somos regados pela graça e paciência de Deus,
transformando-nos em pessoas mais fortes, mais sábias e mais próximas dele. Assim, a oração persistente não é apenas sobre o que pedimos, mas sobre quem nos tornamos durante o processo. Cada oração, cada clamor, cada vez que voltamos à presença de Deus, somos renovados e fortalecidos. A espera não é vazia, ela é cheia de propósito. Persistir na oração é permitir que Deus faça uma obra profunda em nós, uma obra que nos prepara para receber suas bênçãos com um coração verdadeiramente transformado. Número 3. A oração como alinhamento com a vontade divina. Quantas vezes nos pegamos orando por algo específico, acreditando que sabemos exatamente o que é melhor para nós? Fazemos pedidos detalhados, quase como se estivéssemos tentando instruir Deus sobre como Ele deve agir em nossas vidas. No entanto, a verdadeira essência da oração não está em mover Deus à nossa vontade, mas em sermos moldados e alinhados à vontade dele. Jesus nos deu o maior exemplo disso em sua oração no Getsêmani, quando, mesmo angustiado, disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa simples frase de Jesus carrega uma profundidade que desafia nosso entendimento humano. Mesmo diante da dor iminente, ele escolheu submeter sua vontade à do Pai. Isso nos ensina que o poder da oração não está apenas em pedir, mas em aceitar. Aceitar que Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso vai contra nossos desejos imediatos. A oração que busca o alinhamento com a vontade de Deus nos coloca em uma posição de humildade e entrega total, onde reconhecemos que, muitas vezes, nossa visão é limitada. Pense por um momento em uma criança que pede insistentemente por um brinquedo perigoso. A criança não consegue ver o perigo que aquele objeto representa, mas seus pais, com mais experiência e sabedoria, sabem que o melhor é negar o pedido. Da mesma forma, em nossas orações, muitas vezes pedimos coisas que parecem boas a curto prazo, mas que podem nos prejudicar a longo prazo. E é nesse ponto que o alinhamento com a vontade de Deus se torna essencial. Orar é também aprender a confiar que, mesmo quando a resposta é não ou espere, Deus está protegendo e guiando nossos passos. Esse processo de alinhamento é desafiador porque requer que abramos mão do controle. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia, onde ser mestre do próprio destino é visto como uma virtude. Mas no reino de Deus, o verdadeiro poder está em reconhecer que não temos o controle e que o plano dele para nós é sempre superior. Alinhar nossa vontade com a dele é, na prática, renunciar ao nosso ego, às nossas certezas e nos render à sua direção, acreditando que ele está no comando de cada detalhe. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos lembra da importância de sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração, nesse contexto, é o meio pelo qual nossa mente e coração são transformados. Cada vez que nos colocamos diante de Deus, submetendo nossos desejos à sua vontade, somos renovados. A transformação acontece em camadas. Primeiro, aprendemos a confiar. Depois, começamos a ver como os planos de Deus se desenrolam de forma surpreendente e maravilhosa, muito além do que poderíamos imaginar. Esse tipo de oração também nos traz paz. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, deixamos de lutar contra o que não podemos controlar e aceitamos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele está agindo. Isso não significa que não teremos momentos de dor ou dúvida, mas sim que, em meio a tudo isso, teremos a certeza de que estamos nas mãos daquele que sabe todas as coisas. E essa certeza nos dá força para continuar, mesmo quando o caminho parece escuro. Alinhar-se com a vontade divina não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nossos corações se rebelam contra a ideia de que não somos capazes de definir nosso próprio destino. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus nos chama a uma caminhada de confiança. E é nessa jornada de oração
que aprendemos a ver além do imediato e a confiar no processo que Ele está realizando em nós. O poder da oração está justamente em nos moldar de acordo com os propósitos de Deus, não em forçar uma mudança externa que nos beneficie momentaneamente. Por fim, ao orar para que a vontade de Deus seja feita, reconhecemos que Ele é soberano e que Sua vontade é sempre o melhor para nós. Mesmo que não possamos compreender tudo no momento, com o tempo, vemos como suas respostas, ou a aparente ausência delas, foram fundamentais para nos levar aonde precisamos estar. A oração, então, se torna um ato de confiança absoluta, de entrega genuína, onde permitimos que Deus nos guie, sabendo que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Número 4. A oração de intercessão. O poder de orar pelos outros. Quantas vezes, diante das dificuldades e angústias daqueles que amamos, sentimos uma impotência esmagadora? Queremos ajudar, queremos agir, mas muitas vezes não temos o poder de mudar as circunstâncias. É nesses momentos que a intercessão, orar pelos outros, se torna uma das mais poderosas e sublimes formas de oração. A oração de intercessão nos coloca em uma posição de empatia profunda, onde deixamos de lado nossas próprias necessidades para clamar a Deus pelas necessidades do próximo. E é nesse ato de amor que o poder da oração se revela de maneira impressionante. A Bíblia está repleta de exemplos de intercessores que moveram o coração de Deus em favor de outros. Um dos mais poderosos exemplos é o de Moisés, quando intercede pelo povo de Israel após o episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32, 11 e 14. Israel havia pecado gravemente e Deus estava pronto para destruir a nação. No entanto, Moisés, movido pela compaixão, clama a Deus, pedindo que ele perdoe o povo e desista de sua ira. Sua intercessão é tão forte que Deus muda o curso de suas ações, poupando Israel da destruição. Esse episódio nos mostra o impacto que a oração de intercessão pode ter. Ela tem o poder de mudar histórias. Interceder por outros é um ato de profundo altruísmo e amor. Quando oramos pelos outros, estamos colocando suas necessidades acima das nossas, demonstrando uma preocupação genuína pelo bem-estar deles. E mais do que isso, estamos nos conectando com o coração de Deus, que também é movido pela compaixão. O próprio Jesus é o maior intercessor que já existiu. Hebreus 7:25 nos diz que ele vive para interceder por nós, o que significa que, neste exato momento, ele está diante do Pai, clamando em nosso favor. Quando intercedemos, estamos imitando o exemplo de Cristo, participando da obra de salvação e redenção de maneira ativa. A intercessão, no entanto, não é apenas sobre orar pelas necessidades físicas ou materiais dos outros. Ela vai muito além. Muitas vezes, a maior intercessão que podemos fazer é clamar pela salvação, pela libertação espiritual ou pela cura emocional de alguém. Tiago 5,16 nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, especialmente quando feita em favor de alguém. Quando nos colocamos em oração pelos outros, estamos ativando um poder espiritual que vai além do que podemos ver ou entender. Deus, em sua soberania, usa nossas orações para tocar vidas de maneiras surpreendentes. Há também algo profundo que acontece dentro de nós quando intercedemos. A oração de intercessão nos transforma. Ao orar por outros, nosso coração se alinha com o amor de Deus. A empatia cresce, a compaixão se intensifica e começamos a ver o mundo e as pessoas ao nosso redor com os olhos de Cristo. Esse tipo de oração nos afasta do egoísmo e nos aproxima de uma vida de serviço e doação, que é o verdadeiro chamado do cristão. Quando nos preocupamos verdadeiramente com as batalhas de outra pessoa e as levamos diante de Deus, estamos nos aproximando do coração de Deus, que se preocupa com cada um de seus filhos. A intercessão também gera uma unidade espiritual poderosa. Quando oramos em comunidade, como corpo de Cristo, intercedendo uns pelos outros, o resultado é uma força espiritual que pode quebrar correntes, abrir portas e transformar realidades. Jesus disse em Mateus 18:20
que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. Isso nos mostra que a oração coletiva de intercessão tem um poder especial. Quando nos unimos em fé, orando uns pelos outros, formamos uma muralha de proteção espiritual, um escudo que fortalece aqueles que estão fracos e dá suporte àqueles que estão em necessidade. Outro aspecto importante da intercessão é a perseverança. Muitas vezes podemos orar por alguém e não ver resultados imediatos. Isso pode ser desanimador, mas a verdadeira intercessão é aquela que não desiste. Assim como a viúva persistente na parábola de Lucas 18, precisamos continuar clamando, mesmo quando as respostas parecem distantes. Às vezes, a transformação que buscamos para alguém pode levar tempo, mas Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos. Persistir na intercessão é um ato de fé, acreditando que Deus está ouvindo e que Ele agirá no seu tempo. Por fim, a intercessão nos ensina uma verdade profunda. Não estamos sozinhos nesta jornada. Orar pelos outros cria um vínculo espiritual, um sentimento de comunidade e solidariedade. Quando oramos por alguém, carregamos seus fardos, e ao fazer isso, cumprimos a lei de Cristo, conforme Gálatas 6:2. E, em contrapartida, também podemos confiar que outros estarão intercedendo por nós em nossos momentos de necessidade. A oração de intercessão, então, não é apenas um ato individual de amor, mas uma corrente inquebrável de fé que une todos aqueles que seguem a Cristo. A oração pelos outros, mais do que um gesto de bondade, é uma demonstração poderosa do amor de Deus em ação. Quando nos colocamos na brecha por alguém, nos tornamos instrumentos do plano divino, participando ativamente da obra de transformação que Ele está realizando no mundo. Número 5. A oração que nos fortalece em tempos de dúvida. A vida tem seus momentos de incerteza, aqueles dias em que tudo parece desmoronar, e nossa fé é posta à prova. Nessas horas, quando a dúvida nos envolve, a oração se torna um pilar inabalável. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir respostas, mas uma fonte de força em meio às incertezas, um lembrete constante de que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está presente. Quando oramos em meio à dúvida, não estamos buscando explicações imediatas, mas renovando nossa confiança na sabedoria e no cuidado divinos. Tiago 1:5-6 nos oferece uma chave valiosa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Esse versículo não apenas nos encoraja a buscar sabedoria, mas também nos lembra que a fé é essencial nesse processo. Em tempos de dúvida, a fé parece frágil, mas é justamente nesses momentos que ela deve ser exercitada. A oração, nesse contexto, não é apenas uma solicitação de respostas, mas um ato de fé, uma afirmação de que confiamos em Deus, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Imagine um navegador em meio a uma tempestade no mar. Ele não pode ver a costa, não sabe quanto tempo ainda levará para chegar em segurança, mas confia em seus instrumentos e em sua experiência. Da mesma forma, em tempos de dúvida, a oração é nosso instrumento, nosso guia, que nos mantém firmes mesmo quando a tempestade da vida obscurece nossa visão. A oração nos ajuda a manter o foco, a não sermos tragados pelas ondas de medo e incerteza. E assim como o navegador, continuamos avançando, confiando que Deus nos levará em segurança. Além disso, a oração em tempos de dúvida nos conecta à certeza de que não estamos sozinhos. Um dos maiores desafios nos momentos de incerteza é o sentimento de isolamento. Quando as respostas não vêm, é fácil acreditar que Deus nos abandonou ou que estamos navegando sozinhos por águas turbulentas. No entanto, a oração nos lembra constantemente da presença fiel de Deus. Mesmo que não sintamos suas respostas imediatas, Ele está lá, nos ouvindo, nos sustentando, nos dando forças para continuar. Esse simples ato de falar com Deus, de abrir o coração em vulnerabilidade, traz conforto e coragem para seguir em frente.
Um dos exemplos mais poderosos de oração em tempos de dúvida está na vida de Gideão. No livro de Juízes, capítulo 6, vemos Gideão, um homem comum, lutando com dúvidas sobre o chamado de Deus em sua vida. Ele se sentia pequeno, inadequado e despreparado para a missão de libertar Israel. Em várias ocasiões, ele pede sinais a Deus, questiona seu propósito e busca reafirmação. E Deus, pacientemente, responde. A história de Gideão nos mostra que, mesmo os grandes heróis da fé, tiveram momentos de incerteza, mas ao se voltarem para Deus em oração, encontraram a força necessária para superar seus medos. A dúvida, portanto, não é o fim da fé, mas uma oportunidade para aprofundá-la. Quando nos aproximamos de Deus em oração, especialmente em momentos de incerteza, estamos nos abrindo para uma relação mais profunda com Ele. A oração se torna um lugar onde podemos ser honestos sobre nossas dúvidas, sem medo de julgamento. Deus não espera que sejamos perfeitos em nossa fé, mas que sejamos persistentes em buscar sua presença. É na oração, nesse diálogo íntimo com o Criador, que nossas dúvidas se transformam em um terreno fértil para o crescimento espiritual. Outro exemplo inspirador é o apóstolo Tomé. Muitas vezes lembrado como Tomé o Duvidoso, ele expressou suas incertezas abertamente, recusando-se a acreditar na ressurreição de Jesus sem provas concretas. Mas em João 20:27, vemos a paciência e o amor de Jesus, que convida Tomé a tocar suas feridas e, assim, restaurar sua fé. A lição aqui é clara. Deus não se ofende com nossas dúvidas. Ele nos convida a trazê-las a Ele em oração, e ao fazermos isso, Ele nos encontra no meio de nossas incertezas, oferecendo a paz e a certeza de sua presença. A oração, então, não é apenas uma busca por respostas, mas uma fonte de renovação interior. Quando colocamos nossas dúvidas diante de Deus, estamos dando a Ele a oportunidade de transformar essas incertezas em confiança. Mesmo quando as respostas não chegam da forma como esperamos, a oração nos fortalece, nos dá a capacidade de continuar caminhando com fé, sabendo que Deus está no controle de cada detalhe. E assim encontramos paz em meio à dúvida, não porque tudo foi resolvido, mas porque confiamos naquele que guia nossos passos. A dúvida faz parte da jornada de todos nós, mas é através da oração que encontramos o equilíbrio necessário para enfrentá-la. Cada oração, cada clamor, cada momento de vulnerabilidade diante de Deus nos aproxima mais de uma fé madura, que não se abala com as incertezas, mas se fortalece em meio a elas. Assim, em tempos de dúvida, a oração é a âncora que nos mantém firmes, conectados à certeza de que Deus está sempre conosco, mesmo quando não temos todas as respostas. Número 6. Oração e a paz que excede todo entendimento. Você já se encontrou em meio ao caos, cercado por desafios, mas inexplicavelmente sentiu uma paz interior que não fazia sentido? Esse é um dos mistérios mais profundos da oração. Ela nos conecta a uma paz que vai além do que o mundo pode oferecer. Uma paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4, 6, 7. A oração não é apenas uma prática espiritual. Ela é o caminho para experimentar uma calma sobrenatural, mesmo quando as circunstâncias externas permanecem turbulentas. Essa paz é um dos maiores presentes que recebemos ao nos voltarmos para Deus em oração. Muitas vezes, buscamos soluções imediatas para nossos problemas, acreditando que a paz virá quando tudo estiver resolvido. No entanto, o poder da oração nos ensina que a paz não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma confiança absoluta em Deus. Quando oramos e colocamos nossas ansiedades diante dele, estamos transferindo o fardo para as mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. A oração nos permite descansar, sabendo que, independentemente de como as situações se desenrolam, Deus está cuidando de nós. Pense em um lago calmo. Mesmo que o vento sopre forte nas montanhas ao redor, o lago permanece sereno, protegido pelos vales. A oração age como esse refúgio em meio à tempestade. Quando nos ajoelhamos diante de Deus e despejamos nosso coração,
é como se fôssemos colocados em um lugar seguro, onde o caos do mundo não pode nos alcançar. Isso não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas que no meio deles encontramos uma segurança que não vem de nós mesmos, mas de uma fonte muito maior. Essa paz é algo que o mundo não pode oferecer. As soluções temporárias e superficiais que encontramos em nossa cultura, como distrações, entretenimento ou até fuga, não podem sustentar uma paz verdadeira. O apóstolo Paulo nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a orarmos em todas as situações. Quando colocamos isso em prática, algo milagroso acontece. Não somos simplesmente aliviados temporariamente, somos transformados por dentro. A oração não apenas nos tranquiliza, mas nos fortalece, criando um espaço dentro de nós onde a presença de Deus habita, trazendo equilíbrio e serenidade. Jesus exemplificou essa paz durante toda a sua vida. No barco, em meio a uma violenta tempestade, enquanto seus discípulos estavam apavorados, Jesus dormia serenamente. Ele não era alheio ao perigo, mas sua confiança no Pai era tão profunda que a tempestade ao redor não abalava a paz dentro de seu coração. E quando ele acorda, sua simples palavra "acalme-se" traz a calma ao caos externo. A oração nos conecta a esse mesmo poder. Ao nos voltarmos para Deus, nos enraizamos em uma paz que nos permite enfrentar qualquer tempestade com a confiança de que Ele está no controle. Outro exemplo profundo dessa paz é encontrado no livro de Atos, quando Paulo e Silas, após serem espancados e presos, estavam orando e cantando hinos a Deus na prisão. Atos 16:25. Em vez de se afundarem em desespero, eles experimentaram uma paz tão intensa que até mesmo uma prisão escura e fria não poderia roubar sua alegria. Essa paz não é algo que pode ser fabricado ou forçado. Ela é o resultado direto de uma vida enraizada na confiança em Deus. Uma confiança que é alimentada pela oração constante. Essa paz, contudo, não nos desconecta da realidade. Não é uma fuga dos problemas, mas uma transformação do nosso estado interior. Quando oramos, nossas circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas nossa perspectiva muda. De repente, aquilo que parecia insuportável se torna gerenciável. Aquilo que parecia uma montanha intransponível se transforma em uma colina que podemos subir com a ajuda de Deus. A oração nos dá a capacidade de enxergar além da tempestade, de ver o horizonte e saber que, apesar dos ventos e das ondas, há um caminho seguro traçado por Deus. Outro aspecto crucial da paz que a oração nos dá é o efeito que ela tem nas nossas relações. Quando estamos em paz interiormente, isso se reflete em como lidamos com os outros. A oração nos acalma e nos dá clareza, permitindo que nos aproximemos das pessoas com mais paciência, compreensão e amor. Muitas vezes nossos conflitos externos são um reflexo da turbulência interna. Mas quando estamos em paz com Deus, essa paz flui para nossas interações, trazendo harmonia e reconciliação onde antes havia tensão. A paz que vem da oração não é temporária, ela é duradoura, porque está fundamentada em algo eterno, a fidelidade de Deus. O mundo pode oferecer momentos de alívio, mas a verdadeira paz, aquela que excede todo o entendimento, só pode ser encontrada em uma vida de oração, uma vida de entrega e confiança em Deus. Não importa o que você esteja enfrentando agora, a oração pode ser o caminho para a paz que seu coração tanto anseia. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está ao seu lado, guiando e sustentando você em cada passo da jornada. Número 7. O poder da oração comunitária. Há algo profundamente transformador quando nos reunimos em oração. A oração comunitária carrega um poder que vai além da soma das orações individuais. Quando pessoas se unem com um mesmo propósito, em espírito de fé e comunhão, o impacto espiritual é amplificado de uma forma que ecoa nos céus. Jesus deixou isso claro em Mateus 18:20 ao afirmar: "Porque onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles." Não é apenas uma promessa de sua presença, mas uma demonstração do poder que se manifesta quando oramos juntos.
Imagine uma fogueira. Uma chama solitária pode brilhar intensamente, mas quando várias brasas se unem, o fogo se torna incontrolável, iluminando e aquecendo tudo ao redor. A oração em comunidade funciona da mesma maneira. Sozinhos podemos lutar com nossas fraquezas, mas juntos, em oração, encontramos uma força e um calor que só podem ser experimentados em união. A comunidade de fé se torna um espaço sagrado, onde a presença de Deus é tangível e as orações antissolitárias ganham nova vida e vigor. A oração comunitária também é um reflexo da nossa interdependência como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, Paulo nos ensina que somos partes de um só corpo e cada parte precisa da outra. Quando nos reunimos para orar, estamos reconhecendo que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Oramos pelas necessidades dos outros, assim como eles oram por nós. É uma troca mútua de apoio espiritual, onde carregamos os fardos uns dos outros, conforme Gálatas 6:2 nos instrui. Nesses momentos, a comunidade se fortalece e o poder da intercessão se multiplica. Além disso, a oração em conjunto nos ajuda a transcender nossas preocupações pessoais e focar em algo maior. Muitas vezes, em nossa vida de oração individual, podemos nos concentrar excessivamente em nossas próprias necessidades, ansiedades e desejos. Mas, ao nos reunirmos em oração com outros, somos desafiados a expandir nossa visão, a orar pelo bem comum e a nos alinhar com os propósitos coletivos de Deus para a sua igreja e o mundo. Esse movimento de oração comunitária reflete a unidade que Jesus tanto desejou para seus seguidores. Em João 17, vemos o próprio Jesus orando pela unidade dos seus discípulos, para que fossem um assim como ele é um com o Pai. A história de Atos 2 nos oferece um vislumbre poderoso de como a oração comunitária pode transformar uma comunidade. Após a ascensão de Jesus, os discípulos, junto com outros seguidores, estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. Não era uma oração individual, mas uma oração em unidade que resultou no nascimento da igreja e na propagação do Evangelho de forma inimaginável. A oração comunitária, naquele momento, desbloqueou uma nova dimensão de poder espiritual, que mudou o curso da história. Além dos grandes momentos de impacto, a oração comunitária também oferece consolo nos momentos de dor e desespero. Quando nos sentimos fracos, quando a vida nos derruba, há algo profundamente restaurador em saber que outros estão orando por nós. É como se, naqueles momentos, estivéssemos sendo carregados pelas orações de nossos irmãos e irmãs na fé. A oração comunitária nos lembra que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Em momentos de luto, sofrimento ou incerteza, a comunidade se torna um porto seguro e as orações coletivas agem como bálsamo para a alma ferida. A oração em conjunto também gera uma atmosfera de fé. Há algo contagiante quando estamos cercados por pessoas que oram com fervor e expectativa. A fé de um inspira a fé do outro. Isso é particularmente evidente quando testemunhamos milagres e respostas a orações que foram feitas em comunidade. Ver Deus agir no meio de um grupo que orou unido reforça a fé de todos, e os corações são inflamados pela esperança de que Deus continua ouvindo e respondendo. E por fim, a oração comunitária não apenas fortalece a fé individual e coletiva, mas também impacta o mundo ao nosso redor. Quando uma igreja se une em oração por uma causa, seja pela salvação de almas, pela justiça social ou pela paz em meio a conflitos, algo poderoso acontece. O poder da oração não se limita aos muros de uma igreja. Ele se estende e toca lugares que jamais poderíamos alcançar por conta própria. As orações de uma comunidade de fé movem o céu e impactam a terra. Assim, ao nos reunirmos em oração, não estamos apenas cumprindo um ritual religioso, mas participando de um movimento espiritual que carrega em si o potencial de transformação. A oração comunitária nos conecta com Deus de uma forma mais ampla e nos lembra que, como corpo de Cristo, somos mais fortes juntos do que separados. O poder da oração
não é apenas para ser experimentado individualmente, mas compartilhado, multiplicado e expandido em comunidade. Número 8. Oração como preparação para batalhas espirituais. A vida cristã não é uma caminhada isenta de desafios. Todos enfrentamos momentos em que parece que estamos em uma batalha constante, tanto externa quanto internamente. E a verdade é que muitas dessas batalhas são de natureza espiritual. Efésios 6:12 nos lembra de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diante disso, como nos preparamos para essas batalhas? A resposta está na oração. A oração é a primeira linha de defesa no campo de batalha espiritual. Ela nos conecta diretamente à força de Deus e nos equipa com as ferramentas necessárias para vencer as forças que tentam nos derrubar. Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre a armadura de Deus e destaca que, além de usar a verdade, a justiça, a fé e a salvação, devemos orar em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. A oração nesse contexto não é uma ação isolada, mas a cola que une toda a armadura, a força que nos sustenta em meio à batalha. Imagine um soldado que vai para a guerra sem se preparar, sem sua armadura e suas armas. Ele está vulnerável e desprotegido. Da mesma forma, quando tentamos enfrentar os desafios espirituais sem oração, estamos nos colocando em uma posição de vulnerabilidade. A oração nos equipa, nos prepara e nos fortalece. Ela afia nossa espada espiritual, a palavra de Deus, e nos ajuda a discernir os ataques do inimigo. Sem oração, estamos desarmados. Com oração, somos capacitados. Jesus, em seu ministério terreno, enfrentou muitas batalhas espirituais. Antes de ser preso, ele passou horas em oração no jardim do Getsêmani, preparando seu espírito para o sofrimento que viria. Mateus 26, 36, 46. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus sabia que precisava se fortalecer em oração antes de enfrentar a maior batalha de sua vida. Se Jesus precisou da oração para vencer, quanto mais nós, que somos humanos e falhos, precisamos nos preparar através da oração. Outro exemplo claro de preparação espiritual por meio da oração está na vida de Daniel. No capítulo 10 do livro de Daniel, ele estava em jejum e oração por 21 dias, buscando entendimento sobre uma visão que recebera. Durante esse período, Daniel estava, sem saber, envolvido em uma batalha espiritual. O anjo que veio entregar a resposta a Daniel explicou que havia sido impedido de chegar a ele por forças espirituais malignas e que só conseguiu vencer porque Miguel, o arcanjo, interveio. Daniel, em oração e jejum, estava, na verdade, participando dessa batalha espiritual, mesmo sem perceber. A oração não só nos prepara, mas também nos sustenta durante as batalhas. Há momentos em que a luta parece dura demais, quando as pressões da vida se tornam insuportáveis. É nesses momentos que a oração se torna um alicerce inabalável. Ao orar, nos conectamos à fonte inesgotável de poder de Deus que nos fortalece quando nossas forças parecem acabar. A oração nos dá resistência espiritual, nos capacitando a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O poder da oração também reside em sua capacidade de nos dar discernimento. Em uma batalha espiritual, não podemos confiar apenas em nossa percepção humana, pois estamos lutando contra forças invisíveis. A oração nos abre os olhos espirituais, nos ajudando a identificar os ataques do inimigo e a tomar as decisões corretas. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias físicas e perceber a realidade espiritual por trás delas. Em 2 Reis 6:17, Eliseu ora para que Deus abra os olhos de seu servo, e de repente, o servo vê um exército celestial protegendo-os. Assim como Eliseu, devemos orar para que Deus nos dê olhos espirituais, nos capacitando a enxergar as batalhas espirituais em nossa vida. Outro aspecto essencial da oração como preparação é que ela nos lembra de que não lutamos sozinhos.
Muitas vezes, nas batalhas espirituais, sentimos que estamos isolados, enfrentando gigantes maiores do que podemos suportar. Mas a oração nos conecta ao poder ilimitado de Deus e à sua proteção. Ela nos lembra de que Deus está ao nosso lado, de que não somos apenas espectadores, mas participantes ativos em um plano maior. E com Ele ao nosso lado, não importa quão intensas sejam as batalhas, podemos ter a confiança de que já somos mais que vencedores. Quando oramos, estamos declarando nossa confiança no poder de Deus e nossa dependência de sua força. Não há espaço para arrogância na oração. É um ato de humildade. Ao orarmos, reconhecemos que, por nossas próprias forças, não podemos vencer as batalhas espirituais, mas com Deus tudo é possível. A oração nos coloca em uma posição de submissão a Deus, permitindo que Ele lute nossas batalhas, enquanto nos firmamos na fé e na certeza de sua vitória. Portanto, a oração não é apenas um momento de conversa com Deus. Ela é um ato de preparação estratégica para as batalhas espirituais que todos enfrentamos. Ao nos ajoelharmos em oração, estamos nos preparando para a guerra espiritual que ocorre ao nosso redor. Ela nos fortalece, nos capacita e nos dá a paz que vem da certeza de que com Deus a vitória é garantida. Número 9. Oração de gratidão. Reconhecendo as bênçãos de Deus. Quantas vezes nos pegamos em oração focados apenas no que precisamos ou no que ainda não alcançamos? É fácil transformar nossas conversas com Deus em uma lista de pedidos e preocupações. No entanto, um dos aspectos mais poderosos da oração é a gratidão. Quando nos voltamos a Deus com um coração agradecido, reconhecendo suas bênçãos, somos capazes de experimentar uma transformação interior profunda. A oração de gratidão não só nos conecta ao Criador, mas também muda nossa perspectiva, nos fazendo enxergar a vida com novos olhos. 1 Tessalonicenses 5,18 nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Notemos que o apóstolo Paulo não diz para agradecermos apenas pelas coisas boas, mas em tudo. Isso significa que em qualquer circunstância há espaço para a gratidão. Mesmo em meio às lutas, encontramos motivos para agradecer. A oração de gratidão nos ensina a focar não no que falta, mas no que já temos, e a perceber que, mesmo nas dificuldades, Deus continua nos sustentando. Imagine um dia nublado, onde o céu está coberto de nuvens escuras e o clima parece pesado. Muitas vezes, nos concentramos tanto nas nuvens que esquecemos que o sol ainda está brilhando por trás delas. A gratidão na oração é como o momento em que reconhecemos que, independentemente das nuvens, a luz continua ali. Ao agradecer a Deus, estamos tirando o foco das circunstâncias e colocando-o em quem Ele é. E essa mudança de perspectiva nos traz paz e renova nossa esperança. A oração de gratidão também nos ajuda a lembrar que não somos autores de nossas próprias vitórias. Em Deuteronômio 8:10-18, Deus alerta o povo de Israel para não se esquecerem de agradecer por tudo o que Ele fez por eles, especialmente depois de entrarem na Terra Prometida. A gratidão é uma maneira de reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus. Quando oramos agradecendo, estamos reconhecendo sua mão em cada detalhe de nossa vida, desde as pequenas alegrias do dia a dia até as grandes vitórias. E não se trata apenas de agradecer por coisas materiais ou bênçãos visíveis. Muitas vezes, Deus nos abençoa de maneiras que não percebemos imediatamente. Talvez Ele tenha nos protegido de algo que nem sabíamos que estava por vir, ou tenha nos dado força para suportar uma situação que, por nós mesmos, não conseguiríamos enfrentar. A gratidão na oração nos ajuda a enxergar essas bênçãos invisíveis, a reconhecer a providência divina em áreas da nossa vida que talvez tenhamos negligenciado. Além disso, a prática da gratidão na oração molda nosso caráter. Um coração agradecido é mais resistente às armadilhas do orgulho e da insatisfação. Quando oramos com gratidão, estamos reconhecendo que dependemos de Deus para tudo. A gratidão nos mantém humildes, lembrando-nos de que, sem Ele, nada somos e nada podemos.
E ao cultivarmos esse espírito de gratidão, nossa visão da vida muda. A oração de gratidão nos protege contra o descontentamento, nos ajudando a apreciar o presente e a confiar no futuro. Paulo e Silas nos dão um exemplo impressionante do poder da gratidão em situações adversas. Presos injustamente, em uma prisão escura e dolorosa, em vez de se queixarem ou pedirem socorro imediato, eles oraram e cantaram louvores a Deus. Atos 16:25. A gratidão deles, mesmo em meio ao sofrimento, liberou o poder de Deus de forma extraordinária, levando a um terremoto que abriu as portas da prisão. Isso nos ensina que, quando expressamos gratidão, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, abrimos espaço para Deus agir de maneiras surpreendentes em nossas vidas. Outro efeito transformador da oração de gratidão é a alegria que ela gera em nossos corações. Quando nos concentramos nas bênçãos que já recebemos, começamos a experimentar uma alegria genuína que vai além das circunstâncias momentâneas. A gratidão não só nos faz mais conscientes das boas dádivas de Deus, mas também desperta uma satisfação interior. Essa alegria, alimentada pela gratidão, nos ajuda a enfrentar os desafios com mais leveza e confiança, sabendo que Deus continua sendo bom em todas as situações. A gratidão também fortalece nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor. Quando oramos agradecendo a Deus pelas pessoas em nossas vidas, reconhecemos o valor delas e o impacto positivo que elas têm em nossa jornada. Essa prática de agradecer a Deus pelos outros nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis, baseados em apreciação e amor. A oração de gratidão cria um ciclo de bênçãos, onde quanto mais agradecemos, mais percebemos o quanto somos abençoados, e isso nos aproxima ainda mais de Deus e dos outros. Portanto, a oração de gratidão é muito mais do que um simples ato de agradecer. Ela é um estilo de vida, uma forma de enxergar o mundo e de nos relacionarmos com Deus. Quando começamos a orar agradecendo, mesmo por aquilo que consideramos pequeno ou cotidiano, nossos corações são transformados. A oração de gratidão nos ensina a viver com mais leveza, mais contentamento e, acima de tudo, com uma confiança renovada em Deus que nos abençoa continuamente, de formas que muitas vezes nem podemos contar. Número 10. O silêncio na oração. Ouvir a voz de Deus. Em um mundo dominado pelo barulho e pela pressa, o silêncio pode parecer uma arte perdida. E na oração, muitas vezes, o silêncio é a parte mais negligenciada. Estamos tão acostumados a falar, a despejar nossas preocupações, pedidos e ansiedades, que esquecemos que a oração também é um espaço para ouvir. O silêncio na oração não é vazio. É o momento em que Deus pode falar diretamente ao nosso coração. Quando nos aquietamos diante dele, permitimos que sua voz suave e sutil ressoe em meio às nossas próprias turbulências internas. Um dos exemplos mais profundos desse silêncio revelador está na história de Elias. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Elias, em meio a um período de crise e exaustão, encontra-se em uma caverna, buscando uma manifestação de Deus. Ele presencia um vento forte, um terremoto e um fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Em vez disso, ele se revelou a Elias através de um murmúrio suave, um som quase imperceptível. Isso nos ensina que muitas vezes Deus fala no silêncio. Ele não precisa de ruídos grandiosos ou de demonstrações espetaculares. Sua voz é suave e precisamos silenciar nosso interior para ouvi-la. O silêncio na oração é mais do que uma pausa, é uma entrega. É o momento em que paramos de tentar controlar a conversa e deixamos que Deus lidere. A quietude nos permite ir além das palavras e entrar em um espaço de verdadeira conexão com o Criador. É nesse silêncio que nossas defesas caem, que nossas preocupações se dissolvem e que podemos sentir a paz de Deus nos preenchendo de forma plena. Muitas vezes, ao orar em silêncio, percebemos que o que mais precisamos não é de mais palavras, mas de uma profunda entrega ao cuidado de Deus. Esse silêncio, no entanto, pode ser desconfortável no início.
Estamos tão acostumados com o ritmo frenético do dia a dia que a quietude pode parecer estranha, até inquietante. Nossa mente pode se encher de distrações e o silêncio pode parecer uma perda de tempo. Mas é nesse momento que precisamos nos lembrar de que o silêncio é um ato de fé. Quando escolhemos calar nossas vozes interiores e exteriores, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua presença, mesmo quando Ele não responde imediatamente. Estamos entregando o controle e permitindo que Ele guie o momento de comunhão. Jesus também praticava o silêncio em sua oração. Em várias ocasiões, ele se retirava para lugares isolados para orar sozinho, longe das multidões e do caos. Ele buscava esse espaço de quietude para se reabastecer, ouvir a voz do Pai e renovar suas forças. Se o próprio Filho de Deus reconhecia a importância do silêncio em sua vida de oração, quanto mais nós precisamos dessa prática em nossa caminhada espiritual. O silêncio nos ajuda a entrar em sintonia com a vontade de Deus, nos afastando do ruído do mundo e nos aproximando do som suave de sua orientação. Além disso, o silêncio na oração nos ensina a esperar. Vivemos em uma cultura de respostas rápidas e soluções imediatas, mas o silêncio nos lembra que Deus opera em seu próprio tempo. Às vezes, não ouvimos a resposta imediatamente porque Ele está nos ensinando paciência e confiança. O silêncio, nesse sentido, não é a ausência de Deus, mas uma preparação para algo maior que Ele está prestes a revelar. E quando finalmente ouvimos sua voz, entendemos que valeu a pena esperar. Outro aspecto poderoso do silêncio na oração é que ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Quando paramos de falar e permitimos que Deus fale, começamos a perceber suas direções mais claramente. A oração não é apenas sobre pedir, mas sobre ouvir. E muitas vezes o que Deus quer nos comunicar não pode ser percebido em meio ao barulho, mas apenas na tranquilidade do nosso coração. O silêncio nos dá o espaço para refletir, para meditar em sua palavra e para receber a orientação que precisamos para nossas vidas. O silêncio na oração também nos conecta à humildade. Quando ficamos quietos diante de Deus, estamos admitindo que não temos todas as respostas e que precisamos de sua direção. O silêncio é um reconhecimento de nossa limitação e da sua soberania. Quando cessamos nossas palavras, abrimos espaço para que Ele tome o controle. Não se trata de uma renúncia passiva, mas de uma postura ativa de confiança e reverência diante do Criador. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com informações e ruídos, o silêncio na oração é um ato contracultural. É um refúgio onde podemos nos esconder do caos e nos alinhar com o propósito de Deus. E mais do que isso, é um convite para aprofundar nosso relacionamento com Ele, não baseado apenas no que dizemos, mas no que ouvimos e sentimos. A oração silenciosa é uma jornada de fé, onde aprendemos a confiar que, mesmo quando não há palavras, Deus está presente e agindo. O silêncio, então, se torna o lugar onde a verdadeira comunhão acontece. Não há necessidade de pressa, não há necessidade de forçar respostas. Apenas a simples presença de Deus, que preenche cada vazio e nos dá a certeza de que mesmo quando as palavras acabam, sua voz continua a nos guiar, no silêncio. Número 11. Oração e perdão. O poder de liberação espiritual. Poucas coisas são tão difíceis e, ao mesmo tempo, tão poderosas como o ato de perdoar. O perdão não é apenas uma decisão emocional, ele tem profundas implicações espirituais, e a oração desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando oramos, nos aproximamos de Deus com todas as nossas dores, mágoas e ressentimentos, e é nesse lugar de vulnerabilidade que a verdadeira cura começa. Jesus nos ensina em Marcos 11:25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Isso nos revela uma verdade crucial. O perdão e a oração estão profundamente entrelaçados. O perdão, muitas vezes, pode parecer uma montanha intransponível. Quando somos feridos,
A dor nos prende, cria barreiras e constrói muros em nosso coração. E a verdade é que, sem a ajuda de Deus, perdoar pode parecer impossível. É na oração que encontramos a força sobrenatural para liberar o perdão, mesmo quando nossa carne resiste. Ao orarmos pedindo por essa capacidade, estamos nos conectando ao amor de Deus, que é a fonte de todo o perdão. O perdão não é um sentimento, é uma escolha que fazemos com a ajuda da graça divina. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores", Mateus 6,12, ele estabelece uma ligação direta entre receber o perdão de Deus e perdoar aqueles que nos feriram. A oração se torna um canal para que o perdão flua, tanto para nós quanto para os outros. Não é apenas uma questão de obediência, é uma questão de liberação espiritual. Quando perdoamos, liberamos não apenas o outro, mas também a nós mesmos das cadeias da amargura. E isso só é possível através da oração, onde nos conectamos à fonte do verdadeiro perdão. Muitas vezes, ao carregarmos mágoas e ressentimentos, nossas orações se tornam pesadas, difíceis. É como se o peso do rancor bloqueasse nossa comunhão com Deus. Mas quando, em oração, colocamos esses sentimentos diante de Deus e pedimos sua ajuda para liberar perdão, experimentamos uma transformação interior. O perdão liberta nossa alma, permitindo que as barreiras entre nós e Deus sejam derrubadas. Não é à toa que Jesus nos adverte que, sem perdoar, nossas próprias orações podem ser afetadas. O perdão é um ato de purificação, que nos limpa das toxinas emocionais que impedem nosso crescimento espiritual. E há uma grande paz que vem ao perdoar. O perdão, muitas vezes, é visto como algo que fazemos em benefício do outro, mas a verdade é que, ao perdoar, quem mais se beneficia somos nós mesmos. O perdão nos libera de um peso invisível que carregamos. Quando oramos e liberamos o perdão, experimentamos uma leveza que nos permite avançar na vida sem os fardos do passado. A oração nos ajuda a processar a dor, a trazer à luz aquilo que muitas vezes escondemos no fundo de nosso coração e a entregar tudo nas mãos de Deus. O processo de perdão, no entanto, pode ser longo e doloroso. Nem sempre é algo que acontece de imediato. Às vezes, requer múltiplos momentos de oração, clamando a Deus por força para liberar alguém que nos feriu profundamente. Mas a boa notícia é que Deus é paciente e entende nossas lutas. Quando oramos sinceramente, pedindo ajuda para perdoar, Ele nos capacita, um passo de cada vez. Mesmo que o perdão não seja instantâneo, cada oração nos aproxima um pouco mais dessa liberdade espiritual. Além disso, a oração pelo perdão também nos transforma em agentes de reconciliação. Quando oramos para perdoar, nossos corações se suavizam e somos capazes de buscar a reconciliação com aqueles que nos feriram, se isso for possível. A oração nos ajuda a enxergar o outro com os olhos de Deus, reconhecendo que, assim como nós precisamos de perdão, os outros também o necessitam. Ao orarmos pelo perdão, nos tornamos mais conscientes da graça que recebemos de Deus, e isso nos motiva a estender essa mesma graça aos outros. Um exemplo poderoso de oração e perdão é o de Estevão, no livro de Atos. Enquanto era apedrejado por proclamar o Evangelho, Estevão orou: "Senhor, não os consideres culpados deste pecado." Atos 7,60. Em meio à injustiça, ele escolheu o caminho do perdão, intercedendo por aqueles que tiravam sua vida. Esse exemplo nos mostra o poder da oração no ato de perdoar. Mesmo em meio à maior dor, a oração nos capacita a liberar perdão, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Por fim, a oração e o perdão são inseparáveis. Quando nos aproximamos de Deus em oração, somos desafiados a examinar nosso coração e a liberar qualquer ressentimento que esteja nos aprisionando. E quando perdoamos, experimentamos uma renovação espiritual que nos aproxima mais de Deus. O perdão é um processo, e a oração é a ferramenta que nos guia nessa jornada. Através da oração, somos capacitados a perdoar, não por nossas próprias forças, mas pela graça que recebemos de Deus. Ao perdoar, experimentamos a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece
e nossa vida espiritual floresce em comunhão com Ele. Número 12. O poder da oração na criação de novas oportunidades. Muitas vezes, nos encontramos diante de portas fechadas, oportunidades perdidas ou situações que parecem não ter solução. Nesses momentos, a oração se torna um catalisador para a criação de novas oportunidades, abrindo caminhos onde antes parecia impossível. O poder da oração não está apenas em nos conectar a Deus, mas também em nos capacitar a ver além das limitações humanas e a confiar que Ele pode fazer o que não podemos. A oração transforma o impossível em possível, não porque mudamos as circunstâncias, mas porque nos alinhamos com o Deus que pode todas as coisas. Neemias é um exemplo claro de como a oração pode criar novas oportunidades em meio a situações desafiadoras. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de influência, mas não de poder. Quando soube da situação crítica dos muros de Jerusalém, Neemias fez o que parecia improvável. Ele orou. Ele não tinha os recursos, a autoridade ou as condições para resolver o problema por conta própria, mas colocou sua fé em Deus e intercedeu pelo seu povo. Neemias 1:4-11. A oração de Neemias não só trouxe coragem para pedir ao rei que o enviasse para reconstruir os muros, mas também abriu portas inesperadas, com o próprio rei fornecendo os recursos necessários para o projeto. O que parecia intransponível tornou-se possível pela oração. Muitas vezes ficamos presos à ideia de que as oportunidades dependem de nossos próprios esforços e habilidades. Mas a oração nos lembra que Deus é o dono das oportunidades e Ele é capaz de criar caminhos onde não existem. Quando oramos, apresentamos a Deus nossas limitações, reconhecemos nossa dependência dEle e abrimos espaço para que Ele atue em nossa vida de maneiras que nunca imaginamos. É na oração que o impossível se transforma em possibilidade, porque Deus está no controle de todas as coisas. A oração também nos ajuda a discernir as oportunidades certas. Nem todas as portas abertas são benéficas, e em nossa pressa, podemos acabar entrando por caminhos que nos afastam do propósito de Deus. Através da oração, recebemos clareza e discernimento para identificar quais oportunidades são verdadeiramente de Deus. Salomão, ao orar por sabedoria, em vez de riquezas ou poder, 1 Reis 3:9, foi abençoado além do que poderia imaginar. Sua oração não só lhe deu sabedoria, mas abriu oportunidades de liderança e prosperidade que transformaram o reino de Israel. Deus conhece o que é melhor para nós, e ao orarmos, Ele guia nossos passos para as oportunidades certas. A oração também cria novas oportunidades ao nos transformar internamente. Muitas vezes, as mudanças externas que buscamos dependem primeiro de uma transformação interna. A oração nos molda, ajusta nosso coração e nos prepara para receber as oportunidades que Deus tem para nós. Ela nos faz crescer em caráter, em paciência e em fé, qualidades essenciais para lidar com as oportunidades que virão. Quando oramos, Deus não apenas responde às nossas necessidades externas, mas também trabalha dentro de nós, moldando-nos para que estejamos prontos para os novos caminhos que Ele abrirá. Em momentos de desespero, quando todas as portas parecem fechadas, a oração é o ato de fé que nos mantém firmes. Daniel, no capítulo 6, enfrentou uma situação onde parecia não haver saída. Uma conspiração foi tramada contra ele, e a sentença de ser jogado na cova dos leões era iminente. Mas Daniel não desistiu de orar. Ele manteve sua confiança em Deus, orando com a mesma regularidade de sempre. E Deus não só o livrou dos leões, mas usou aquela situação para abrir uma nova oportunidade. O rei Dário reconheceu o poder de Deus e emitiu um decreto honrando o Deus de Daniel. O que parecia ser o fim se transformou em uma oportunidade para glorificar a Deus, tudo por meio da oração. Além disso, a oração nos dá uma perspectiva divina das situações. Muitas vezes, estamos tão focados nas circunstâncias limitadas que não conseguimos enxergar as possibilidades que Deus pode criar. A oração nos eleva a uma visão mais ampla,
nos permitindo ver além dos problemas imediatos e acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando não entendemos. Ela nos capacita a confiar no tempo de Deus, sabendo que, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente, Ele está orquestrando algo maior. Às vezes a oração não abre a porta de imediato, mas nos prepara para quando a porta finalmente se abrir. Outro aspecto do poder da oração é que ela nos conecta com os recursos divinos. Quando oramos, reconhecemos que não dependemos apenas de nossa própria capacidade ou dos recursos limitados ao nosso redor. Orar é acessar os recursos infinitos de Deus, pedindo que Ele nos guie para as oportunidades e as pessoas certas. Quando Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaque, o servo orou pedindo direção. Gênesis 24, 12 e 14. E Deus não apenas respondeu à oração, mas guiou o servo diretamente a Rebeca, criando uma nova oportunidade de bênção para a família de Abraão. A oração abriu o caminho para que o plano de Deus se cumprisse. Portanto, a oração não é apenas um pedido passivo de ajuda. É uma ação ativa de fé que cria novas oportunidades. Quando oramos, não apenas pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas também nos preparamos para as oportunidades que Ele já está criando em nosso caminho. A oração nos transforma, nos guia e abre portas que jamais conseguiríamos abrir por nós mesmos. Ela nos lembra de que, com Deus, não há impossíveis e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Efésios 3:20. A oração cria oportunidades que vão além da nossa compreensão, porque nos coloca em sintonia com o Deus que é ilimitado. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que esse vídeo tenha inspirado você a buscar uma vida de oração mais profunda e transformadora. Se esse conteúdo falou ao seu coração, não deixe de explorar mais vídeos no canal. Temos muito conteúdo de valor, cheio de ensinamentos que podem te ajudar a crescer espiritualmente e enfrentar os desafios da vida com mais fé e confiança. Então, dê uma olhada nos outros vídeos e continue essa jornada conosco. Que Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos no próximo vídeo.